E agora é hora de futebol. E nosso comentarista esportivo, Edivandro, já está aqui. Edivandro, seja bem-vindo. E vamos começar falando do CAV. O time mantém uma boa colocação, mas ainda não convenceu. O copo está meio cheio ou meio vazio, Edivandro? Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal de casa. Rapaz, o CAV esse ano está naquela história, né? Meio cheio, meio vazio, gosto disso. Eu espero para falar sobre esse copo depois do jogo, né? Vamos acreditar que é assim, ele está meio cheio. Se perder amanhã contra o Água Santa, aí ainda há água ainda para ajudar, né? Ele vai ficar um meio vazio aí, porque esse campeonato está muito embolado, né? O Água Santa tem 11 pontos, o Votuporanguense tem 15, muito equilíbrio ali, né? Naqueles times que lutam contra o rebaixamento e também aqueles times que lutam pelo G8. Só o Rio Preto que se destacou e já está com a vaga meio que garantida. O Rio Preto, eu acredito que mais 2, 3 rodadas aí ele já garanta a vaga, né, nos 8, lembrando que o campeonato é diferente, né, dos outros campeonatos, classificam-se 8, depois são divididos em 4 chaves, não tem nenhuma vantagem também você se classificar em primeiro não, o importante é você estar ali no G8 e aí quem sabe buscar uma vaga. Como você disse, ninguém está sobrando, o Votuporanguense oscilou bastante, só conseguiu 2 vitórias jogando em casa, então, né, e fora está tendo um desempenho até mais ou menos. Agora jogando em São Paulo, no campo da Rua Javari, que é um campo que a Votuporanguense já conhece. Meu medo com relação ao Água Santa é os privilégios que o time tem lá na Federação Paulista, né? Para você ter uma ideia, o Cotia foi punido, né, por não ter um estádio e teve que vir jogar aqui em Penápolis. O Água Santa também foi punido do mesmo jeito, vai jogar em São Paulo, do lado de casa. Então, isso aí que me dá mais medo. O time não, o time eu acho bem fraquinho, acho que dá para sair de lá com 3 pontos, sim. E a estreia do novo técnico, né? O que você me diz dele? Olha, eu particularmente não conheço o Ricardo, nunca tive contato assim com ele, enfim, né? Diferentes dos outros técnicos que passaram por aqui. Mas ele já fez um bom trabalho no Batatais. Batatais que hoje está na Série A2, né? Quem subiu ele foi o Ricardo que conseguiu o acesso lá. É um bom técnico, né? Tem boas referências. Ele precisa fazer o time jogar. Ele já fez algumas mudanças, principalmente na questão da posse de bola. O Votuporanguense estava naquela história, com todo respeito ao técnico francês, estava naquela situação. A gente está jogando sem a bola, já não estava conseguindo jogar direito. Com a bola, então, ficava uma coisa medonha. Mas eu acredito que ele teve uma semana inteira para trabalhar, para pôr o ritmo dele no jogo. Ele fez algumas alterações, promoveu o Ítalo na lateral direita como titular, possivelmente, e o Rodolfo no meio. Eu até o Rodolfo não questiono muita coisa, acho que o Ítalo merece mesmo essa chance, mas eu ainda apostaria, né, no ataque, eu apostaria no Stanner, que vem fazendo um bom campeonato. Porque das características do CAV são os erros de finalização, né? Principalmente isso, né? A gente está com 2 centroavantes que não marcaram nenhum gol no campeonato, né? E 2 centroavantes considerados bons. O Abraão, que nem viajou, acho que nem viaja para São Paulo, e o Marcão. O Marcão, ele é prestativo, tudo, mas centroavante, vamos falar a verdade, ele vive de gol. Até na Várzea, né? Nós que jogamos na Várzea, a gente sabe, centroavante tem que marcar gol. Mas ele tenta, pelo menos ele tenta, é bola na trave. É aquela história que eu acho impressionante. O gol tem 7 metros e 2 e pouco de altura. Ele consegue acertar na trave. É a fase mesmo, não adianta. E agora falando de Paulistão, o fim de semana é decisivo para o Corinthians, né? Principalmente para o Corinthians, né? Porque precisa garantir essa vaga ou não para a segunda fase do Paulistão. E já tem clássico, né? Contra o São Paulo. Além de toda a rivalidade, tem essa história, né? Eu acredito que uma derrota para o São Paulo tira todas as possibilidades do Corinthians brigar lá em cima para conseguir essa vaga. Até mesmo porque esse campeonato, regulamento esdrúxulo, né? Você não tem o confronto direto, então fica muito difícil. Mas vai ser um bom jogo. Tem todo esse clima de rivalidade, né? O São Paulo vem de uma goleada, assim como o Corinthians. E eu quero ver muito um duelo, né, entre o Luiz Fabiano, que voltou a marcar gol, e é a chance do Luciano, que não você, né, mas o Luciano do Corinthians, provar para o torcedor corintiano se ele é tudo isso aí mesmo, fez gols, tudo, mas é o primeiro clássico do garoto. E o Jadson não joga, né? Não joga, né? Tem aquela o Pato cláusula. Também, tá na reserva, mas não pode jogar. Não pode jogar, né? O Muricy, pelo menos o Muricy já adiantou, né, que o Pato vai viajar na quarta-feira para fazer a estreia do São Paulo na Copa do Brasil. O Corinthians vai ter que adaptar alguém ali.
Eu particularmente colocaria o Danilo no jogo. Acho que ele tem um perfil muito bem, tem aquela história de sempre marcar gols contra o São Paulo. Então, se eu fosse técnico Mano Menezes, apostaria no Danilo e depois para o segundo tempo, Renato Augusto em campo, porque aí o time acho que já corre um pouco melhor. Então tá já. Muito obrigado, Edivandro, que volta na segunda-feira, então, com os destaques aí desse fim de semana. Só lembrando, né, que o torcedor palmeirense vai, né, muitos aqui em Rio Preto, né? O jogo é no domingo, 6h30 da tarde, contra o Paulista. E a chance do torcedor palmeirense ver de perto esse time que já garantiu a vaga na segunda fase. Mas segunda-feira nós estamos de volta. Tá joia. Muito obrigado, Edivandro. Eu que agradeço. Bom